Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator. No agravo regimental, na petição 3.388, em que é agravante Augusto Afonso Botelho Neto e agravada a União. Com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental 4, 5, 6. contra a decisão de Folhas, que indeferiu o requerimento de liminar feito em ação popular ajuizada pelo senador da República, Augusto Afonso Botelho Neto. Pediu o autor, na inicial, literalmente, aspas, a suspensão liminar dos efeitos da Portaria 534/2005 e do Decreto Presidencial Homologatório de 15 de 5 de 2005 e de toda e qualquer portaria futura que tenha por finalidade frustrar o andamento judicial das ações que discutam a demarcação da Raposa Serra do Sol. Fecho aspas. Conclusos os autos, a liminar foi indeferida, ante a verificação de que a matéria atinente à demarcação da área conhecida como Raposa Serra do Sol é extremamente complexa e atinge fortes interesses de todas as partes envolvidas, indígenas, fazendeiros e o próprio poder público. Apontei também a necessidade de se completar a relação processual antes de qualquer provimento, visto que no polo passivo se encontra a União, pessoa jurídica de direito público, a qual atua sob o influxo dos princípios exteriorizados no artigo 37 da Magna Carta. Considerei, por outro lado, que ainda não havia transitado em julgado a decisão plenária de 14 de 4 de 2005, atinente, referente à reclamação 2833. Tal decisão reconheceu a competência originária desta Egrégia Corte para examinar o tema e, ao mesmo tempo, julgou prejudicados, por perda de objeto, todos os recursos e ações que dele cuidavam em outras searas do Poder Judiciário. Ponderei, então, que, diante deste cenário, seria desrespeitoso ao princípio da colegialidade um novo decisório de cunho singular que contrariasse total ou parcialmente aquele julgamento colegiado. Prossigo no relatório para dizer que o autor agravou regimentalmente, destilando a sua inconformidade em 49 laudas, cujo conteúdo pode ser assim resumido. A. Ausência de fundamentação na decisão agravada. B. Previsão legal para a concessão de liminar. Da liminar. Artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4.717, de 65. C. O deferimento da liminar amainaria o clima de belicosidade na região. D. A reclamação 2833 só versou questão processual. E E. Ocorrência de vícios no procedimento de demarcação da referida área, com a quebra dos princípios federativo, da razoabilidade e do devido processo legal. Por último, o agravante fala, aspas, do caos em que se encontra o Estado após a homologação da reserva, fecho aspas, e mostra o seu temor de que, se não for revertida tal homologação, novas aspas, mortes podem ocorrer. Fecho aspas. Devo assinalar agora que mantive a decisão atacada, proferida em 2 de maio de 2005. Por isso, em 17 de maio de 2005, desse mesmo ano, portanto, apresentei os autos em mesa para julgamento do agravo regimental, tendo o cuidado de determinar o sobrestamento de outros processos semelhantes em que se pede liminar do mesmo teor. É o relatório. Voto de Vossa Excelência. A parte nuclear da decisão agravada é do seguinte teor, vou abrir aspas. Diante de um quadro tão complexo,
que envolve tantos interesses particulares e públicos, tantas verdades e meias-verdades, tantas escaramuças e negaças, tanto emocionalismo, enfim, fica extremamente difícil extrair, neste primeiro exame, os requisitos autorizadores da liminar, aí incluída a aparência do bom direito. Ademais, não se pode esquecer que a requerida é a União, pessoa jurídica de direito público interno, a qual atua sob o comando dos princípios esculpidos no artigo 37 do texto magno. A ela, portanto, não se aplica, a princípio, a norma do artigo 804 do CPC. Mas não é só. É preciso considerar também, conforme lembrado pelo próprio requerente, que a decisão plenária de 14 de 4 de 2005, usei uma metáfora, mal saiu do forno, ainda não transitou em julgado, pelo que é forçoso concluir que outra decisão agora, pela caneta solitária deste relator, contrariando parcial ou totalmente aquele julgamento, seria afrontosa ao princípio da colegialidade. Além disso, acarretaria mais insegurança aos litigantes e levaria mais combustível a uma área há tanto tempo conflagrada, principalmente se levar em conta a recentíssima homologação dessa área, noticiada pela imprensa. Homologação do decreto, a homologação pelo Presidente da República da portaria ministerial do Ministro da Justiça que demarcou a área. Ante estes fundamentos, indifiro o pedido de liminar inaudita altera parte. Em consequência, determina a citação da requerida para oferecer defesa no prazo legal. Aqui, senhora presidente, volto a lembrar que a decisão naquela reclamação foi de 2 de 5 de 2005. Daí que me sinto no dever de informar aos dignos pares que o acórdão proferido nela transitou em julgado em 21 de setembro desse ano de 2005, o ano passado, portanto. Circunstância, ao meu sentir, que robustece os fundamentos lançados no decisório agora combatido. Digo isso mesmo considerando que vence em meados de abril de 2006 o prazo para a retirada dos não-índios da mencionada reserva. É o que se chama, não é, de desintrusão, fato que o agravante acentua como potencializador do perículo in mora. A esse respeito, parece-me oportuno transcrever trecho da decisão que proferi em 28 de 3 de 2006, na AC 788, ajuizada pelo Estado de Roraima. E vou transcrever a minha decisão, um trecho. O outro requisito, todavia, fumus boniuris, ainda me parece ausente. Trata-se de uma grande área conflagrada, na disputa da qual se contrapõem duas pessoas jurídicas de direito público interno, Estado e União, além de índios, agricultores e possíveis ocupantes. Interesses públicos e particulares se confundem. A própria história do país parece estar em jogo. Não se trata de simples maniqueísmo, o bem de um lado e o mal de outro. Aqui não é fácil separar o joio do trigo. Daí o conflito federativo que atraiu a competência desta colenda corte, donde se tornar necessário o pronunciamento do plenário do Supremo sobre a matéria, que está lançada no mencionado agravo regimental. Aliás, essa complexidade foi retratada na própria petição em exame, de que extraio a seguinte passagem, aspas secundárias. O completo esgotamento da temática, por certo, só se terá com a interposição da ação principal, no caso, ação civil originária, na qual deverá ser realizada a produção de prova pericial, onde ficarão caracterizados elementos suficientes a indicar a procedência do pleito, tanto no que concerne a regularidade da extensão territorial demarcada, como para se saber se o processo administrativo a originar a demarcação impugnada seguiu os regramentos legalmente estabelecidos. Ora bem, este é um cenário que não recomendo, fecho aspas as aspas secundárias e volto às principais. Este é um cenário que não recomenda a concessão monocrática de liminar, cujo cumprimento pode gerar mais assodamento na região.
bem como alterar o mapa do próprio Estado. 11 cabeças pensam melhor que uma só, principalmente quando se almeja a paz na região, conforme acentua o autor. Mas de que lado está a paz quando ela perde espaço para interesses financeiros, territoriais, culturais e sociais? Ninguém vai achá-la num dos sítios em disputa, como se acha um tesouro escondido. Ninguém vai reparti-la espontaneamente com os demais, como se reparte entre os fiéis, permito-me dizer, a hóstia consagrada. Um movimento mal direcionado vai espantá-la ainda mais da região. Ela há de ser conquistada palmo a palmo, com renúncia, mútua compreensão, espírito coletivo e, sobretudo, sem interferência de apressadas decisões judiciais, saídas da pena solitária de um só julgador. É preciso, enfim, aguardar o pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na petição 388. É o que faço agora, dizendo, em arremate, que não vejo razão para abdicar do meu ponto de vista. Por isso, eu nego provimento ao agravo. Presidente, Pois não. Vossa Excelência me permite apenas solicitar um esclarecimento ao relator. Nós sabemos que na Corte, quando não há nomenclatura própria, a medida é autuada como petição. Qual é a natureza jurídica em si da medida intentada e que foi autuada como petição 3.888? Essa petição, a PET É cautelar? 3388, foi incidente É uma ação popular. de uma ação A ação popular. popular é que virá para o tribunal Virá. por força do que decidido na reclamação. Olha, na em verdade, maio são do ano muitas passado. ações populares. São São várias. ações populares já ajuizadas E aqui. Vossa Excelência está prevento para todas? Estou. Ah, muito bem. E ações populares também ajuizadas na origem. Porém, eu decidi pelo sobrestamento de todas elas. Sim, e aqui Enquanto o que, não E decidíssemos- aqui ele pediu providências, essa seria uma cautelar. Seria. E Vossa É uma Excelência cautelar ele deferiu incidental, né? incidente, é autuada como petição. Como petição. Isso. O eminente relator, portanto, nega provimento ao agravo regimental. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também peço alguns esclarecimentos ao nobre relator. Pois não. Aqui pelo print que tenho, trata-se de uma ação popular em que se pede a suspensão liminar dos efeitos da portaria 534/2005 e Isso. do decreto presidencial homologatório. São Dessa portaria. atos que delimitam áreas indígenas. Isso, a demarcação da Pois não, área são indígena, atos e- conhecida como Raposa Serra do Sol. Pois não. E pretende-se, então, que haja sustação desses atos. Suspensão para que- liminar de todos os efeitos. Pois não. Vossa Excelência está negando o provimento ao negando. agravo. Então, acompanhe integralmente o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro César Peluso. Ministro César Peluso. Ele já votou. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda Pertence. Relator e aplausos. As O tribunal, metáforas por aí. unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem vista na questão de ordem inquérito 2116, autor é o Ministério Público Federal, indiciado Romero Jucá e também Paulo Peixoto ou Paulo de Souza Peixoto. O eminente relator, ministro Marco Aurélio, resolvia a questão de ordem no sentido de trancar o inquérito. Admitiam o processamento os ministros Eros Grau, Carlos Veloso, eu mesma, e o ministro Carlos Brito. Faltando votar Vossa Excelência, que tem à vista, ministro César Peluso, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Com a palavra. Presidente, na sessão de 1º de agosto de 2005, o eminente relator, o ministro Marco Aurélio, citou questão de ordem propondo o trancamento do presente inquérito, tendo em vista a ilicitude de gravação de conversa que, no seu entendimento e à luz dos precedentes por ele citados,
contaminaria as demais provas colhidas na investigação. Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre essa delicada questão que envolve a interpretação de garantias constitucionais. Passo a examinar a questão, permitindo-me retomar, passo a passo, determinados dados do inquérito policial que considero relevantes. Primeiro, por meio do ofício requisição de número 76 de 2002, de 2 de setembro de 2002, o Procurador da República no Estado de Roraima requisita a instauração de inquérito policial para apurar fatos noticiados na fita encaminhada em anexo ao ofício. Antes de instaurar o inquérito, a autoridade policial requer a degravação do conteúdo da fita, alegando necessidade de se determinar a atribuição da Polícia Federal para apurar tais fatos. Nesse ínterim, o Ministério Público Federal encaminha mais um ofício à Polícia Federal, datado de 4 de novembro de 2002, encaminhando o original de carta-denúncia endereçada à Superintendência do INCRA, em Roraima, assinada e encaminhada por Antônio Ailton da Silva, representante da entidade Central dos Assentados de Roraima, ao INCRA, correspondência essa recebida por aquela autarquia em 5 de setembro daquele mesmo ano. Nessa carta-denúncia, o signatário descreve com absoluta precisão o conteúdo de uma fita cassete comum na qual estariam registradas conversas que comprovariam a prática de possíveis atos de corrupção por parte do prefeito do município de Cantar, Roraima, nos quais estariam também envolvidos um senador da República e outras autoridades daquele município. Encaminhava-se também em anexo à própria fita cassete, contendo gravação ambiental das conversas indicadoras da prática de atos ilícitos. Note-se, pois, que já na própria carta há uma minuciosa descrição de comportamentos que indicam a suposta prática de corrupção por parte do prefeito municipal de Cantar, bem como uma expressa menção à possível vinculação do prefeito com o senador Romero Jucá. De fato, lê-se textualmente na carta-denúncia, cito, fundamental, pelo teor da conversa gravada, todas as obras realizadas no município do Cantar, o senhor prefeito e o senador recebem comissões dos empreiteiros, isto é, o prefeito que afirma na conversa. Fim de citação. Lavrou-se na Polícia Federal o auto de transcrição do conteúdo da fita em 18 de novembro de 2002, mais de 2 meses após o recebimento da carta-denúncia mencionada. Na degravação constam menções a indícios de corrupção por parte de senador da República. Em 27 de novembro, é instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. Seguiram-se diligências para identificação de pessoas cujos nomes constavam em parte da carta-denúncia e em parte da gravação transcrita. Já em 2 de fevereiro de 2003, foi concluído laudo de exame em material audiovisual pela Seção de Criminalística da Superintendência Regional em Roraima. Com base no laudo referido, o delegado de Polícia Federal encarregado, no caso, alegando que o TCU teria rejeitado, com base no argumento de sua ilegalidade, esse tipo de prova na fiscalização de aplicação de recursos federais, submeteu ao juiz federal a análise da legalidade da prova obtida para que se permitisse a continuidade das investigações. O juiz federal abriu vista ao Ministério Público, que solicitou diligências para a oitiva da pessoa que encaminhara a carta-denúncia e a fita cassete, pedido esse que foi atendido pelo juiz. Antônio Ailton da Silva, o autor da carta-denúncia, e que na carta já fazia denúncia contra o senador Romero Jucá, prestou depoimento à polícia não para esclarecer sobre a origem da fita cassete apresentada, mas sobre os fatos em apuração. Nesse depoimento, Antônio Ailton da Silva detalhou com absoluta clareza os atos possivelmente criminosos e indicou
um a um, os nomes das autoridades envolvidas, entre as quais o do senador. O eminente ministro Marco Aurélio, invocando precedentes referentes a vícios de investigação por contaminação de provas por outras obtidas ilegalmente, resolve a questão de ordem propondo o trancamento do inquérito. Senhora presidente, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para dele discordar. E o faço à luz dos seguintes fundamentos. A proposta de trancamento do presente inquérito parte da premissa de que a fita em questão seria o único elemento a fundamentar a abertura do inquérito. E, a partir dessa premissa, invocam-se os precedentes dessa Casa sobre a contaminação das fases seguintes da investigação, ou seja, a bem conhecida teoria do Fruit of the Poisonous Tree, ou frutos da árvore envenenada. Os precedentes mencionados pelo eminente ministro relator são os HCs 72.588, 73.351, 74.116, 75.007, 80.948 e 80.949. Contudo, senhora presidente, dos dados constantes dos autos registrados no início deste voto vista, extrai a conclusão de que a fita não é o único elemento utilizado pela autoridade policial para iniciar o procedimento investigatório. Há informações nos autos, em manifestações da autoridade policial, de que a fita foi gravada pelo autor da notícia crimes, isto é, da carta-denúncia, como consta as folhas tais, ainda que o depoimento desse senhor não esclareça esse ponto. Mas o que é relevante para o caso é justamente a circunstância de essa pessoa ter levado ao conhecimento da autoridade policial as denúncias que deram origem ao inquérito, sendo irrelevante nesse ponto a requisição do Ministério Público, pois a Polícia Federal só instaurou o inquérito após ter conhecimento da carta-denúncia e da degravação do conteúdo da fita. Vale dizer, para a instauração do inquérito, bastou a notícia crimes. Esse é o elemento motivador da abertura do processo investigatório por parte do Estado. E mais, nessa notícia crimes, já constava a relação dos nomes de boa parte dos investigados, inclusive o do senador da República. Assim, não tem maiores consequências a gravação para a validade da instauração do inquérito e dos procedimentos investigatórios nele realizados. O que interessa na espécie é a disposição do autor da notícia crimes em romper o silêncio, assumir os riscos dessa atitude e levar ao conhecimento do poder público o conteúdo de conversa de que teve conhecimento, ao que tudo indica pessoalmente, e que ele poderia ou não ter gravado. Do que consta dos autos, acredito que seria plenamente válida a abertura do inquérito fundada apenas na manifestação escrita do autor da denúncia, que em momento algum foi anônima. E é significativa a circunstância de a notícia crimes já indicar o nome do senador, isto é, não é apenas na fita que se menciona o nome dessa autoridade. Caso contrário, se a menção a seu nome ocorresse apenas na fita, talvez aí fosse necessário proceder à análise da legalidade dessa prova, embora essa seja, no meu entender, uma questão para o mérito da ação. Assim, em conclusão a esse primeiro fundamento do meu voto, divirjo com a devida vênia do relator. Creio que não se pode dar à chamada teoria dos frutos da árvore envenenada o alcance radical que a ela quis conferir o eminente relator, a ponto de simplesmente impedir que as investigações prossigam e que a verdade eventualmente venha à luz. Como se sabe, tal teoria é originária do direito dos Estados Unidos e deriva mais precisamente da 4ª emenda à Constituição daquele país. Esta é, portanto, a fonte primária de inspiração do inciso 56 do artigo 5º da nossa Constituição. É certo que, durante algum tempo, na sua origem, tal teoria foi exacerbada a ponto de se criarem perplexidades e consternação no seio da sociedade norte-americana em razão da impunidade, às vezes chocante,
que a exacerbação na compreensão de tal teoria engendrava. Mas o importante é que, para coibir isso, desde os anos 20 do século passado, ou seja, do século XX, a Corte Suprema dos Estados Unidos desenvolveu uma série de subteorias interpretativas sobre o tema, com vistas a restringir o alcance da tese radical da contaminação da prova derivada. São as chamadas exceções ou mitigações à teoria do fruto da árvore envenenada. Eu conheço pelo menos 4 dessas subteorias que mitigam, né, o rigor da teoria. A primeira é a chamada independent source, a segunda teoria da inevitable discovery, a terceira é a teoria da dissipação e a quarta a teoria da boa-fé. Não é o caso de se explicar o significado dessas subteorias. Mas uma das exceções à regra da exclusionary rule, segundo Daniel Hall, em seu utilíssimo livro Criminal Procedure and the Constitution, é de que a teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica a pre-trial matters, isto é, na fase anterior ao indictment, que é o nosso correspondente à nossa fase anterior ao recebimento da denúncia. Isso Daniel Hall diz claramente no seu livro. The exclusionary rule does not apply to pretrial matters. A defendant may not challenge a grand jury indictment because the grand jury considered illegally obtained evidence. The defendant's remedy is at trial, ou seja, só no julgamento se pode invocar a teoria, só após o recebimento da denúncia e não na fase de inquérito. Em outras palavras, nos Estados Unidos, berço da chamada teoria do fruto da árvore envenenada, essa teoria só tem aplicação na fase procedimental, correspondente à nossa instrução processual pós-recebimento da denúncia, e não na fase de inquérito, como se postula nesses autos. Outra bem conhecida exceção à teoria do fruto da árvore envenenada consubstancia-se na bem conhecida tese da independent source, que bem poderíamos denominar de teoria da autonomia da prova derivada, bem conhecida entre nós. Com efeito, a Corte Americana considera que, não obstante a invalidade original do procedimento investigatório e das provas nele obtidas diretamente, é plenamente válida a prova subsequentemente obtida, se ficar provado que a obtenção de tal prova derivada não teve como causa única e incontornável o procedimento inicialmente ilícito. Essa é a chamada but-for cause no direito americano. Em outras palavras, trata-se daquilo que o ministro Sepúlveda Pertence, com muita felicidade, sustentou no julgamento do HC 69.1912, isto é, para se invalidar a prova derivada, tem que ficar provada, aspas, a patente relação genética entre os resultados da interceptação telefônica e as provas subsequentemente colhidas, fecha aspas. Digo eu, embora sem dizê-lo expressamente, creio que o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já acolheu a teoria da independent source. Menciono, en passant, os HC 74.599, 76.203. Detenho-me um pouco no exame do precedente do HC 76.203, vencido o ministro Marco Aurélio e redator para o acordo, o ministro Nelson Jobim. Cuidava-se de tentativa de anulação de sentença condenatória em razão da ilegalidade da escuta telefônica levada a efeito antes da promulgação da lei que regulamenta o dispositivo constitucional pertinente. Ficou vencido o relator que sustentara a tese da contaminação total da prova obtida ulteriormente à escuta ilegal. Já o voto vencedor foi no sentido de que as informações obtidas via escuta telefônica não foram a causa deflagradora da denúncia, e sim
a denúncia anônima que levara à prisão em flagrante dos acusados. Ou seja, mesmo diante da presença de prova manifestamente ilegal à época, já que não existia lei regulamentadora, esse precedente consagra a tese da autonomia ou independência das fontes de onde foram extraídas as informações que levaram à condenação. De igual modo, no HC 74.599, relator Ilmar Galvão decidiu assim a primeira turma, aspas, não cabe anular-se a decisão condenatória com base na alegação de haver a prisão em flagrante resultado de informação obtida por meio de censura telefônica deferida judicialmente. É que a interceptação telefônica, prova tida por ilícita até a edição da Lei número 9.296, de 96, e que contaminava as demais provas que delas se originavam, não foi a prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, mas somente veio a corroborar as outras licitamente obtidas pela equipe de investigação policial. Habeas corpus indeferido, fecha aspas. Vale dizer, digo eu, postas lado a lado, provas absolutamente ilícitas e outras lícitas, a primeira turma convalidou a condenação, consagrando assim a tese da autonomia das provas que bastam por si mesmas para sustentar a condenação, ainda que precedidas de outras provas não lícitas. A situação dos autos, senhora presidente, nem de longe se assemelha aos precedentes acima mencionados. A situação aqui é bem mais simples. Embora desnecessário para solver o impasse trazido pela questão de ordem suscitada pelo eminente relator, levanto, embora de forma ainda bastante superficial, uma questão que me veio à mente a propósito do presente inquérito. É a seguinte: são impositivas ao cidadão comum e às relações sociais privadas, com o mesmo peso e o mesmo rigor, as limitações impostas ao Estado em razão da previsão em nossa Constituição de um catálogo de direitos fundamentais? Em outras palavras, impõem-se tais garantias com a mesma força e o mesmo alcance às relações travadas ao largo de qualquer manifestação estatal? Sou daqueles que entendem que, em princípio e em certas circunstâncias, os direitos fundamentais aplicam-se igualmente nas relações privadas. Assim me manifestei ao proferir voto no RE 201.819, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que findou como voto vencedor. A situação retratada no presente inquérito é bem diferente. Trata-se de um cidadão que registrou, por sua própria conta e risco, conversa na qual se mencionava a possível existência da prática de conduta delituosa. Ao perceber a gravidade do relato, levou o conteúdo das gravações ao conhecimento das autoridades competentes. Cumpre indagar: aplica-se a esse cidadão e à conduta por ele empreendida a vedação constitucional de utilização de provas ilícitas, mesmo sabendo-se que o seu gesto não foi motivado ou instigado por qualquer autoridade estatal? Creio, não obstante minha convicção de princípio em relação à aplicabilidade dos direitos fundamentais à esfera privada, que, no caso, isso não deve ocorrer. Valho-me para esse efeito, mais uma vez, de precioso subsídio do direito comparado, mais precisamente do direito norte-americano. No caso Bourdeau versus McDowell, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu que era inaplicável a teoria do fruto da árvore envenenada a um caso em que um cidadão, de sua própria iniciativa, obtivera de maneira ilícita uma prova que transmitiu em seguida à autoridade policial. Por fim, senhora presidente, observo que não está em análise, neste momento, outro ponto de contornos diversos, que é a validade do conteúdo da fita como prova para o julgamento de eventual ação penal que venha a ser proposta, até porque, em relação à fita, ainda está pendente de realização uma perícia requerida pela Polícia Federal e com a qual concorda o Ministério Público Federal.
Mas esse, como ressaltei, é um problema a ser resolvido na eventual ação penal após a conclusão do inquérito. Concluindo, eu divijo, com a devida vênia do eminente relator, porque parto de premissa diversa da adotada por Sua Excelência. Entendo que a fita não é o ponto inicial das investigações e, por esse aspecto, entendo que não pode ocorrer a contaminação de toda a investigação. Diante do exposto, pedindo, mais uma vez, vênia, eu rejeito o arquivamento proposto nesta questão de ordem. É como voto, senhora presidente. Faltam votar ainda o ministro César Peluso, o ministro Gilmar, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence. Ministro César Peluso. O eminente relator me desmentirá, se for o caso, porque, diante do voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, a gravação da interceptação, parece que o caso seria de interceptação e não de gravação por um dos interlocutores, né? Exato. Teria sido plantado um gravador, né, e conversas de terceiros gravadas. Conversa telefônica, interceptação Na- ambiental, não telefônica. Ambiental. A Superintendência Regional, então, né, quando da promoção da representação, visando a quebra de sigilos dos que estariam sendo mencionados nessa fita, né, consignou a esperança na evolução da jurisprudência da Corte quanto à impropriedade dessa prova, né? E o delegado mesmo que atuou, né, consignou que o senhor Antônio Ailton da Silva, secretário da Central dos Assentados de Roraima, conseguiu realizar uma gravação ambiental, na qual supostamente seria um dos interlocutores o senhor Paulo Peixoto, prefeito municipal de Cantar, Roraima, solicitando propina em obras realizadas por intermédio de convênios com órgãos federais. Ocorre que o secretário do CAR, né, que é a Central de Assentados de Roraima, né, na sua provável busca por justiça e providências, encaminhou cópia da gravação realizada para os mais diversos e variados órgãos da administração pública e do Poder Judiciário. Contudo, como são necessárias investigações, todas estas gravações, juntamente com um disquete que especifica as obras contratadas pela Prefeitura do Cantar, estão sendo encaminhados para esta superintendência, gerando, e aí nós tivemos instaurado o procedimento. Ou seja, não há a menor dúvida de que a base para o procedimento, né, se mostra essa gravação ambiental, que tenho como ilícita, né, já que efetuada pelo citado senhor Antônio Ailton da Silva, em ambiente, não sei se público ou privado, né, onde estavam as pessoas que conversavam, e, portanto, sem o conhecimento dessas mesmas pessoas. Agora, torno a reafirmar que a sequência em si do procedimento resultou da esperança de uma evolução quanto aos precedentes da Corte, e que, no caso, trouxe em questão de ordem ante o dilema, já que se tem um pleito de quebra dos sigilos, inclusive de cartões de crédito, inclusive do senador. Esse Antônio Ailton da Silva, Ele seria ele prestou depoimento à autoridade policial? Posteriormente, sim. Posteriormente, Ministro Joaquim Barbosa. E a carta? Ele é o signatário da carta. não, ele é o signatário, inclusive encaminhando a gravação. Ele, quer dizer, ele fez a denúncia encaminhando a gravação, quer dizer, ele fez uma denúncia. Ele realmente se dirigiu e penso que ele foi ouvido. Eu não tenho. Foi ouvido, né? Foi ele que encaminhou. Ele se dirigiu a diversas autoridades, né, a órgãos da administração, inclusive a Polícia Federal. Ministro Marco Aurélio, apenas mais um esclarecimento. Pois não. Quer dizer, essa gravação ambiental ocorreu em local público, aberto Não ao público ou privado? Não tenho como precisar o Não há local. elementos. É uma reunião de prefeitos, secretários. Pelo teor da conversa,
Tem sim a impressão que é um local público, Eu não porque tenho. se fala não em há- buscar não há- expedientes, não há um buscar dado que permita processo. precisar Mas o local. entre três dignitários municipais. Sim. Quer dizer, ele poderia ter feito essa denúncia independentemente da apresentação da fita. Ele fez depois da apresentação da fita. Ou seja, a fita... Não, ele fez a denúncia com a carta, encaminhando a fita. Ele poderia ter feito a denúncia sem ter encaminhado a fita. Senhor presidente, nesses termos, a menos que surja algum dado novo, eu também não vejo nenhum impedimento à continuidade desse inquérito. Eu peço ver no eminente relator para acompanhar o voto do ministro Joaquim Barbosa. Ministro Gilmar Mendes, com vota, Vossa Excelência. Vista? Vista. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, que admitia o processamento, acompanhado do ministro César Peluso, que votava da mesma forma, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Não temos nenhuma jurisprudência sobre gravação ambiental. Examinamos no caso do ex-ministro do Trabalho, mas não foi. Era um dos interlocutores. Foi gravação da própria conversa. Eu creio que nós admitimos a gravação. A gravação, creio que há um precedente admitindo quando utilizada para Pelo defesa. próprio, isso, para a defesa. É o caso do De um dos defesa. interlocutores. Um dos interlocutores usa aquilo como Aí grava. instrumento de Rio de defesa. Janeiro. Foi. Uma proposta, uma concussão do juiz ao titular. Agora, no caso da gravação por um dos interlocutores, foi o caso do ex-ministro do Trabalho. Admitiu-se em princípio. Eu fiquei vencido quanto... Depois não houve julgamento. Remeteu-se. Ministro Pertence, que adiantou a voto? Não é uma gravação Não? de caso pensado, né? Não é uma gravação de caso pensado, Era um caso direcionada pensado. para ninguém em particular. É uma gravação defensiva, essa que refere Não, ao essa ministro. foi ambiental. típica. O cidadão a quem o juiz exigia determinada vantagem para influir numa investigação administrativa da Corregedoria de Justiça, gravou, aí o telefone, né? Admitiu-se. Agora, houve esse caso notório de um ex-ministro do Trabalho, em que a denúncia tinha como um dos seus elementos a gravação de uma conversa que seria de proposta para que ele e o cidadão com quem conversassem obtivessem alguma vantagem em decorrência de uma obra pública. E esta o tribunal admitiu em princípio, eu creio. Eu não me lembro que eu estava impedido no caso. Até o meu voto, mas a partir de um móvel diverso, não a gravação. Na circunstância, eu adianto o voto acompanhando o ministro Joaquim Barbosa. Admite também. Eu já votei nesse sentido, não foi? Sim, foi nesse sentido o voto de Vossa Excelência. O voto de Vossa Excelência é o meu, do ministro Carlos Veloso, do ministro Eros Grau. Por isso, o ministro Lewandowski não tem voto na matéria. Isso, E essa fita não foi propriamente a chave de ignição exato. do inquérito, da investigação. Proclamo, portanto, o resultado parcial após o voto do ministro Joaquim Barbosa, voto vista do ministro Joaquim Barbosa, que foi acompanhado pelos ministros César Peluso e Sepúlveda Pertence, admitindo o processamento do inquérito, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Aguarda o ministro Celso de Mello. Os ministros anteriores, o Vossa Excelência, o ministro Brito, Sim, já existem 7 votos pelo processamento quer dizer, contra o relator. contra o relator. Não contra mim, não. Não, no bom sentido. No bom sentido. Nós somos gravados aqui incessantemente, então. Chama a julgamento, sendo eu mesma relatora, a ação originária 587, em que é autora a Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, a MAGES-DF, e ré a União Federal. Senhores ministros,
é a ação de revisão de vencimentos com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, contra a União, tendo por objeto a condenação da ré a rever os vencimentos dos magistrados aqui representados, acrescentando aos mesmos a utilidade habitação, no valor de R$ 2.000, equivalente ao valor mensal do aluguel e demais encargos de um imóvel residencial, 3/4, em Brasília, ou que esse valor seja expresso em 30% dos vencimentos dos magistrados. Fecho aspas. Sustenta a parte autora que os juízes do Distrito Federal, ora representados, desde que tomaram posse e entraram no efetivo exercício no cargo de juiz de direito substituto, estão percebendo seus vencimentos de forma incompleta e incorreta, já que não estão sendo beneficiados com utilidade habitação, equivalente ao chamado apartamento funcional ou oficial, vantagem pecuniária que teriam direito, conforme os artigos 61 e 65 da Lei Complementar 35/79, combinado com o artigo 53 da Lei 8.185, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Entende a associação que há um tratamento salarial desigual para uma mesma classe de juízes, pois, aspas, há no Distrito Federal juízes com utilidade habitação e juízes sem essa vantagem que pagam aluguéis, fecho aspas. Situação que estaria a afrontar os princípios da isonomia, previsto no artigo 5º caput da Constituição e da legalidade, 37, e artigo 53 da Lei 8.185. Alega ainda a associação que a Lei 8.185 determinou a concessão do benefício de auxílio-moradia apenas aos juízes dos territórios, uma vez que os residentes em Brasília já usufruíam dos apartamentos funcionais. Afirma, porém, que, aspas, uma parte dos juízes que residem em Brasília não foi beneficiada, criando-se assim uma desigualdade salarial, fecha aspas. Por fim, argumenta a não aplicação da súmula 339 ao caso concreto, pois essa súmula foi implicitamente revogada pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 22.307 do Distrito Federal, julgamento em 19 de fevereiro de 97. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo meritíssimo juízo da 2ª Vara do Distrito Federal. A União apresentou contestação, alegando preliminarmente a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 102, inciso 1º-N da Constituição Federal, e, no mérito, sustentou a inexistência de legislação específica, prevendo a extensão da vantagem pleiteada aos juízes de direito do Distrito Federal. Houve réplica e, na fase de especificação de provas, as partes nada requereram. Na decisão de folhas tais, o magistrado de primeira instância determinou remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal por entender configurada a hipótese prevista na linha N do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Já nesta Corte, o ministro Maurício Correia reconheceu a competência do Supremo Tribunal, declarando saneado o processo. Abriu após vista as partes para arrazoarem, o que foi efetivado a folhas tais e tais. Procuradoria-Geral da República, no parecer, opina pela remessa dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal por concluir pela não incidência no presente caso da hipótese prevista no artigo 102, inciso 1º-N da Constituição. É o relatório. O voto é o seguinte, senhores ministros. Consoante relatado, a presente ação foi ajuizada pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios, representando juízes, alguns juízes dos distritos. Presidente, Pois não, eu declaro o meu impedimento pois não. porque minha mulher integra a magistratura local e é associada Pois não. da AMAGES, né? Fica consignado o impedimento do ministro Marco Aurélio. A Mages, portanto, como dizia, intentou esta ação, na qual pleiteia para os seus representados a revisão de vencimentos para que se equiparem ao vencimento de seus pares que foram beneficiados com a vantagem denominada utilidade habitação, equivalente ao chamado apartamento funcional. Todavia, por não vislumbrar a competência desta Corte para julgamento do feito, trago a matéria como questão de ordem para ser apreciada por este plenário. De fato, em face do disposto na primeira parte da letra N do inciso 1º do artigo 102,
esta Corte só é competente para processar e julgar originariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Referido dispositivo traduz-se como regra explícita de conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e da imparcialidade, busca resguardar o dever da boa prestação jurisdicional e restabelecer a igualdade de forças entre as partes do processo. Sendo, portanto, norma excepcionalíssima de supressão da competência do juiz natural, essa norma somente poderá ser invocada quando for indispensável a garantia da imparcialidade do julgador da causa e, consequentemente, de lisura da decisão judicial a ser proferida. Adverte a precisa doutrina de Luiz Roberto Barroso que, como toda norma de exceção, sua aplicação deve ficar restrita aos casos especiais a que se destina, não se tratando, pois, de mera opção concedida à parte interessada para escolher o juízo da sua preferência. Assim, é preciso verificar se estão presentes, no caso em exame, os requisitos necessários à fixação da competência originária deste Supremo Tribunal. A jurisprudência da Casa, desde os primeiros anos que se seguiram à promulgação da Carta de 88, tem demonstrado que não basta autorizar a incidência do referido dispositivo constitucional a mera presença de um magistrado como parte ou a existência, na causa deduzida em juízo, de tema relacionado à magistratura. Faz-se necessário visualizar com clareza os elementos interesse direto ou indireto e totalidade dos membros da magistratura presentes, quando a decisão da causa poderá beneficiar ou prejudicar interesse de cada um dos juízes chamados a julgar a causa pelo mero fato de serem magistrados. E eu retiro esta citação do mandado de segurança 21071, de que foi relator o eminente ministro Célio Borja. O interesse na questão jurídica levada a juízo, mesmo se indireto, deverá ser efetivo, ou seja, capaz de repercutir na situação daquele que julgaria a causa única e exclusivamente por ostentar a condição de magistrado. Por essa razão, é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como sendo de interesse de toda a magistratura ações em que se discutiram, por exemplo, a exigibilidade imediata ou não do imposto de renda sobre a representação mensal, a possibilidade de acréscimo de 1/3 sobre os vencimentos de ambos os meses de férias gozados, a legitimidade do direito de greve ou direito à licença-prêmio. São essas as questões que o tribunal admitiu. Note-se que, em todos esses casos, a decisão judicial eventualmente favorável teria eficácia limitada ao juiz litigante, mas poderia ser invocada perante a administração ou o próprio judiciário como precedente pelo próprio julgador ou por qualquer outro magistrado, pelo simples fato de serem integrantes da magistratura. São causas nas quais o efetivo interesse no seu resultado, despertado em todos aqueles que teriam natural competência para julgá-las, retira como um todo a imparcialidade necessária. Por outro lado, encontram-se excluídos da competência originária os casos em que a possível repercussão na esfera de interesse do julgador dependa de que ele se encontre numa determinada situação específica, que, embora ligada à sua qualidade funcional, não decorra dela como necessidade lógica, citação que retiro das palavras do ministro Sepúlveda pertence no mandado de segurança 21016, de que foi relator o ministro Paulo Brossard. Nessas hipóteses, no segundo caso, o interesse da magistratura se revela teórico, eventual ou hipotético, apenas se convertendo em interesse efetivo em relação aos magistrados que se encontram na condição concreta e especificamente impugnada.